Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma legislação específica. Hoje a gente vai trabalhar o assunto Estatuto da Guarda Civil Municipal de Várzea Grande. Lembrando que esse estatuto é um estatuto recente, um estatuto aí que teve a sua aprovação final de 2023, salvo engano aí setembro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Foi em setembro, depois eu pego a data certinho, em setembro de 2023, é o novo estatuto. Assunto importante, assunto que você pode ter certeza que será objeto de questão de prova. Professor, aonde eu vou conseguir a lei? Está aqui o link, eu sempre deixo o link aqui para vocês. Eu utilizo sempre o site Leis Municipais, tá? Leis Municipais. Então é só clicar aqui, você vai diretamente à lei. Esse link aqui é o link que deve ser o mais atualizado possível. Por quê? Porque é difícil, né, a gente ter um site, alguma coisa assim, com toda a legislação ela consolidada, né? Por exemplo, dessa lei aqui, tá? Eu sei que nós temos o quê? Nós tivemos uma alteração, né? Aí, ó, aumentar um pouquinho aqui o zoom, né? Eu sei que nós tivemos uma alteração em relação, né, ao limite de idade. Tá? E essa lei aqui, eu estou em busca dessa lei. Assim que eu tiver essa lei, eu vou fazer um adendo a esta aula. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque aqui na LAC, você pode ter certeza que aqui você vai encontrar um melhor conteúdo, o conteúdo mais atualizado possível. Então vamos lá, Estatuto da Guarda, né? Aí o Estatuto, o que significa isso aqui? Isso aqui é um estatuto próprio, né? Isso aqui é um estatuto próprio. Se a gente chegar lá, se a gente for analisar, né, o artigo 39 da Constituição Federal, né? O artigo 39, né, da Constituição da República Federativa do Brasil, né, o servidor público, né, ele está sujeito, né, ao RGU, Regime Jurídico Único, que no município de Várzea Grande é a Lei 1164, né, é a Lei 1164, que também já está gravada, eu acho que é de 90 essa lei, né, mais o quê? Mais o PCCS, né? Só que da guarda é o que? O estatuto. Então a guarda tem estatuto próprio, tá? Ou seja, isso aqui é específico. E de forma complementar, né, suplementar, nós temos aqui, né, o geral, que é o estatuto RGU, tá? Que é o Regime Jurídico Único, né? Beleza, vamos lá, né? Então vamos lá, dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande e dá outras providências. Vamos embora, né? E aí, professor, cara, aqui a gente vai bater artigo por artigo. Não tem como. Você pode ter certeza, o que está nessa aula aqui é que vai ser uma aula importante, né? Então vamos lá, artigo 1º, disposições preliminares, né? Olha só. A Guarda Municipal de Várzea Grande é instituição de caráter civil, uniformizada, armada, regida pelos princípios da hierarquia, disciplina, ética e moral, obedecida à legislação vigente, que exerce as atividades de risco. Olha, atividades de risco, né? Então aqui, ó, o Guarda Civil Municipal, né? Ele é uma atividade de risco, principalmente porque, ó, tem o porte de arma, tá? O risco de vida, né? Com competências estabelecidas no artigo 8º do artigo 144 da Constituição. Esse artigo 144 é o artigo da Constituição Federal que trata sobre a segurança pública, né? E o artigo 8º é o artigo que trata da Guarda Municipal. Vamos lá, vou ler esse artigo aqui, dada a importância desse assunto, potencial questão de prova, tá? Vamos pegar aqui, artigo, eu já tenho minha Constituição na mão. Aqui, artigo 144. Ó. Os municípios poderão, não significa que é obrigado, tá? Instituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Conforme dispuser a lei. Então, a Constituição Federal autoriza os municípios a terem suas guardas, né? Professor, que lei que é essa? Exatamente esta lei aqui, a 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas, que é chamada Lei Orgânica Geral, né? Lei Nacional, né? E aí, professor, nós temos outra lei. Esse aqui é a Lei 13.675, que trata sobre os órgãos de segurança pública, né? Professor, tá gravado? Tá gravado, né? E a Lei de Criação da Guarda. Qual que é a Lei de Criação da Guarda? A 2142, tá? 2142. E suas alterações, compondo a estrutura organizacional da Prefeitura de Várzea Grande, sendo subordinada administrativamente e operacionalmente pela Secretaria Municipal, né? Aí, qual que é a Secretaria Municipal de Defesa Social,
Aí, ó. Defesa social, então ela é subordinada, beleza? Subordinada. Na prova vai estar vinculada. Responsável pela política de segurança pública municipal, em nível de secretaria adjunta. Então vai ter uma secretaria adjunta, essa secretaria adjunta que representa, né, a Guarda Civil Municipal. Beleza? Fechou, né? Os servidores integrantes da carreira de guarda municipal, pela natureza das atividades que exercem, são considerados policiais administrativos do município de Várzea Grande, ó. Então é a chamada polícia administrativa. Cara, papo reto, isso aqui você tem que saber, não tem opção, você vai ter que saber. Tá? Policial administrativo, que vai fazer, entre outros, o que? A guarda patrimonial. Nós vamos estudar aqui a competência, nós já estudamos a lei 2142, né? Que é a de criação da guarda. Na aplicação desta lei complementar, serão observados, além de outros, os seguintes conceitos. Vamos lá, parte conceitual, né? Preste atenção aqui, ó. Atividades de risco, tá? A gente vai falar bastante sobre isso, né? Atividade de risco, tá? São as competências e atribuições exercidas pelos servidores de carreira da Guarda Municipal de Várzea Grande, aqui o G é maiúsculo, né? Definidas em Lei Municipal Complementar 2142, que criou a Guarda, tá? A Lei 13.022, que é o Estatuto Geral, né? Tá certo? A lei, ok, né? E demais leis realizadas sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física do servidor, né? Realizado sob condições especiais, então atividade de risco, né? São aquelas que realizadas sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física do servidor, né? Professor, e aí? Tá? E aí agora tem que fazer um comentário muito importante, principalmente para você que vai ser futuro guarda civil municipal. Esse estatuto, tá, não trouxe, tá, a previsão da atividade de risco. Tá? Então, o que acontece? Cara, eu conheço estatutos aí de guarda civil municipal do Brasil todo. Tá? Em todos que eu tive a oportunidade de gravar, todos eles são considerados que é atividade de risco. Então, o que acontece? Sobre o subsídio, sobre a remuneração do servidor, né, ele percebe nos demais, né, um adicional de 25%. O que acontece? Acontece que nesse estatuto novo, né, não sei o que aconteceu, não trouxe a previsão do adicional de risco. Professor, é uma atividade de risco? Com certeza, só o fato de estar armado é uma atividade de risco. Tem essa previsibilidade nas legislações? Com certeza. Outros têm sim. O que aconteceu? A categoria, eu sei que ingressou numa ação judicial, que está transitando aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de garantir o quê? O adicional de risco de vida para os guardas municipais. Tá? Pode ter certeza, cara, mais cedo ou mais tarde vocês irão receber, tá, esses 25% a mais. Ah, professor, o salário é menor, é pequeno, eu sei. Eu não concordo com a remuneração, acho que o guarda municipal tem que ganhar muito mais do que está previsto aí, e a gente vai ter essa oportunidade de estudar nessa aula aqui o valor da remuneração, tá? É bem mais, na minha opinião, mas já é uma informação que mais cedo ou mais tarde você vai ter que garantir, quiçá também, né? Aí o prefeito, aí, o poder judicial, o poder legislativo, né, possa alterar essa lei, incluindo aqui o adicional de risco, né? Mas o que você tem que saber por hora? Você tem que saber que o guarda municipal é uma atividade de risco. Por quê? Porque é realizado sob condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física do servidor. A atividade fim, tá, é aquela em que compreende as atividades essenciais e normais para as quais a Guarda Municipal foi criada, cujas competências e atribuições são previstas nos normativos próprios, né? Na Lei Complementar 2142, né? Beleza, Lei de Criação da Guarda, tá? Isso aqui a gente já falou, essas leis aqui, beleza. Então, a atividade fim é aquela que foi criada, né? Se tem atividade fim, nós temos atividade meio. O que é atividade meia? Atividade meia são todas aquelas atividades administrativas, né, necessárias para o exercício. Então, atividade meio é aquela não relacionada diretamente com a atividade fim, porém presta suporte administrativo operacional para que a atividade fim funcione com presteza, eficácia e eficiência.
tais como suporte de tecnologia de informação, atividades administrativas, manutenção de apoio logístico, compras, riscos humanos, órgãos, né, recursos humanos, né, órgãos correcionais e outras atividades correlatas. Ok, então é uma atividade meio, né? Professor, o que eu posso entender? Cara, a atividade fim é aquele que está na rua, né? Aquela atividade realmente porque foi criado, né? Policiamento ostensivo, por exemplo, não é isso? Preventivo, patrimonial, lá na questão, na relação da organização do trânsito, está fora, isso é atividade fim. E tudo aquilo que é de suporte, que de apoio administrativo, operacional, para que a atividade fim possa funcionar, é chamado de atividade meio. Professor, cargo, né? Vamos lá, cargo é o conjunto de direitos, atribuições e competências, deveres e responsabilidades atribuídas ao guarda municipal com atividades específicas de acordo com a sua classe e remuneração fixada em lei. Então é um cargo, né? Carreira, né? O que é carreira? Carreira é o oposto do quê? É o oposto do cargo, do cargo isolado, né? Cargo isolado. Quando a gente fala de carreira, significa dizer o quê? Você vai ter um desenvolvimento no decorrer de sua carreira. Você entra em uma condição, você adquirindo os requisitos de tempo de serviço, de avaliação de desempenho, de conhecimento novo, você vai se desenvolvendo. Então, carreira significa progressões, promoções. Você entra numa situação e aí você vai o quê? Você vai se movimentando no decorrer da carreira, né? Tem um agrupamento de classes e níveis, né, que organizam e hierarquizam as atividades e definem a evolução funcional e do subsídio do guarda municipal. Professor, eu quero ver a carreira da guarda. Eu vou duplicar esse cara aqui, ó, rapidão, né? Vou duplicar, tá? Vou duplicar esse cara aqui e vou fazer uma... Cara, aqui é estudo de qualidade, não tem jeito. Então eu volto, vou, né? Aí o estatuto da guarda aqui, composto aí, ó, é grande, hein? É um estatuto mesmo, né? Aí, ó, vamos lá, rapidão aqui, né? Quero uma carreira, né? Ó, ó, estrutura, carreira, não é isso? Ó, aí, ó, isso aqui é carreira, ó. Ó, classe inicial, beleza? Então ele tem que ficar 4 anos, ele tem um nível 1, 3 anos, nível 2, 1 ano, ele tem 5% de acréscimo, né? Aqui é o valor do subsídio, né? Ó, beleza? Ó, ok, ó. Aí classe 3, então ele tem classe inicial, ele tem terceira classe, tá? Nível, né? A terceira classe você tem 3 níveis, 2 anos cada nível, né? Aí segunda classe, né? Então você entra aqui, ó. Você entra aqui, classe inicial 1. Você fica 3 anos porque é o estágio probatório. Tá? E aí, o que acontece, né? O que acontece aqui? Você o quê? Você vai progredindo. Você tem que ter o tempo, que é o requisito, 4 anos, aí classe 2, mesma coisa, mesma estrutura, né? Aí você tem primeira classe, 5 anos, ok? Classe especial, né? Classe especial, 4 anos, né? Aí você tem aqui supervisor, o supervisor, e nós temos o subinspetor, né? O subinspetor e o inspetor, né? O inspetor, que é o cara aí que está no topo da hierarquia, né? Beleza? Então, isso aqui é só para você entender. Essa tabela aqui de remuneração era inicial, né, de 2016. Aí ele alterou, ó, tá? Estruturação da guarda. Oh, desculpa, né? Aquela tabela 1, ela foi o quê? Ela foi extinta, passou a ser essa aqui, desculpa, né? Então você tem classe inicial, a classe inicial é 3 anos, ó, tá? Então você tem aqui, ó, nível 1, 2 e 3, tá? Você tem que ficar 3 anos aqui, ó, no nível 1, 3 anos no nível 2, 3 anos no nível 3. De cada nível você ganha 4%, ó, já teve aqui uma remuneração, né? Já houve um aumento aqui, ó, pouquinho, mas teve, né? Tá certo? Aí você vai para a classe 3, desculpa, classe 3, ó, terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial, classe supervisor e classe inspetor, né? Professor, então o que você tem que saber? Como é que é a estrutura de carreira, potencial questão de prova. Então o cara entra na classe inicial, aí ele vai para a terceira classe, segunda classe, tá? Terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial, subinspetor e inspetor. Padronizou. Para cada classe nós temos quantos níveis? 3 níveis. Quanto tempo que você tem que ficar em cada nível? 3 anos. Questão de prova. O que acontece? Isso aqui é o quê? É carreira, né? Isso aqui é remuneração. O que é o carreira, né?
Então o cara entra no nível 1, classe inicial nível 1, e ele vai progredindo, olha, vai progredindo com o tempo. Isso que é a carreira, né? Só que a gente já falou sobre isso, né? Em junho de 2024 já teve um outro aumento aí, ó, tá? Da carreira do pessoal, né? Você tem que mirar aqui, ó, 10.504, beleza? Quantidade de vagas, são 300, né? 300 vagas aqui, tá? São 300 vagas previstas, né? Professor, e a questão do... E aquela questão que o senhor falou sobre o adicional de risco? Cara, vai ser 25% sobre esse subsídio. Pode ter certeza. Hoje não está previsto aqui, mas uma hora ele vai estar previsto. Vamos embora, vem comigo, né? Então, carreira. Carreira você tem que entender que é um desenvolvimento, é um agrupamento de classes. Quantas classes nós temos? Classe inicial, terceira classe, segunda classe, primeira classe, subinspetor e inspetor. 6 classes. Cada classe tem o quê? 3 níveis, né? Quanto tempo tem que ficar em cada nível? 3 anos. Que organizam e hierarquizam as atividades e definem a evolução funcional e o subsídio da Guarda Municipal. Professor, hierarquizam as atividades? Sim. Você não tem a hierarquia e disciplina como um dos princípios da carreira? Significa dizer o seguinte, cara, né? Que esse cara aqui, ó, ele como fosse tipo assim, coronel, classe de inspetor, beleza? Subinspetor, o tenente coronel, tá? E aí vai descendo o nível, entendeu? Então quem está mais adiante na carreira, então o cara aí, ó, classe de inspetor aí, ó, nível 6. Então esse cara aí é o coronel absoluto, né? O cara que manda. Então, essa carreira, ela estabelece também a linha de comando da Guarda Municipal, a linha de hierarquia. Isso vocês têm que entender, isso pode cair, cara. Eu não consigo enxergar você sendo aprovado em concurso público, especialmente na Guarda Municipal, se você não tem isso aqui na carreira, né? Ó. Aí, cada nível que você passa, né, você tem o quê? Ó? Você pode perceber que quando você tem aqui, ó, você passa de uma classe para outra, você sempre tem o quê? Uma remuneração maior, ó. Ó, aqui 15%, né? Ó, 15%, bacana, ó. Entre classes, ó, 15%, né, ó. 15% de remuneração, beleza? E a última 10. Não sei por que deixaram passar por 10. Tinha que ser 15 para manter o padrão. E entre as classes, ó, tá? E entre as classes, todas são o quê? 4%, né? Beleza. Enquadramento. Posicionamento do guarda municipal na classe e nível compatível com os critérios e requisitos estabelecidos no presente estatuto. Ah, ok. Como assim, professor? Nós tínhamos o quê? Vem comigo aqui, ó. Esse aqui é o novo, ó. O antigo, tá? O antigo está aqui, ó, tá? Esse aqui é o antigo, tabela 1, beleza? Nesse antigo aqui, nós tínhamos essa estrutura, ó, 2 níveis, entendeu? Ó, tá? Ó, tem a estrutura, classe especial, não tem mais, agora né? Ó, classe. Então, o que acontece, né? Esse reenquadramento, né? Classe especial, supervisor, supervisor e inspetor, né? Supervisor e inspetor, né? Então, o que acontece, né? Então, nós tínhamos aqui, ó, antes o cara tinha um plano, um PCCS, tá? Aí ele vai ser reenquadrado no novo. Então, esse aqui, ó, chama-se o quê? Enquadramento. Ah, professor, e os novos? Os novos vão entrar sempre no quê? Na inicial, classe inicial, 1, potencial, questão de prova. Então, isso é o enquadramento, é o instrumento, ferramenta administrativa na qual você sai do plano anterior para o quê? O novo plano. Pronto, né? Aí. Função. É um conjunto de atribuições ocupadas por guardas municipais de carreira que compõem a estrutura organizacional da instituição de forma temporária, de livre nomeação e exoneração, né, da administração pública, observados os dispositivos, né? Então, isso aqui é função de confiança. A gente vai ver aqui que nós temos algumas funções de confiança. O único erro aqui, né, que isso aqui é função, né? Isso aqui não é diferente, né, de cargo comissionado. Tá? Na função, o cara não é nomeado, tá? Aqui é um erro, né? Ele é o quê? Ele é o quê? Designado. Ele é designado e ele é o quê? Destituído.
tá? Por quê? Porque a função, tá? Aí, ó, a função, ela é exclusiva para servidores efetivos. E como é uma função específica da guarda, somente pode ser o quê? Somente os guardas municipais podem ocupar, né? Somente os guardas municipais podem ocupar, né? Beleza, né? Entenderam aqui, ó? Somente os guardas municipais. Ah, professor, eu quero um exemplo. A gente tem vai ter alguns guardas que ficam à disposição do prefeito, né? Então é uma função, né? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, rapidão aqui, né? Vamos colocar aqui, localizar, porque é grande, né? Ó, tá? Função, ok? Rapidão aqui, só para entender aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Aqui, ó. Reversão, readaptação, função, 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 função. Opa. Exoneração, beleza, né? Prerrogativas da guarda, ó, importante esse cara aqui, ó, prerrogativas, né? Função pública, ok, assistência psicológica, deveres e atribuições, né? Ok, ó. Ó, as funções destinadas aos guardas municipais em forma de função de confiança, ó, função de confiança, de coordenadorias e de corregedor. Então é o seguinte, você tem uma função que é de corregedor, você vai ter uma função de coordenadoria, só que aqui seriam cargos comissionados, mas tudo bem, né? Beleza, vamos achar outra aqui, ó, outra função aqui, né? Ó, as funções de comandante e subcomandante da guarda, ó. Comandante, ok? Ok, né? Tá, eu não achei aqui, mas depois a gente fala aqui, né? Guarda municipal, o que que é o guarda? Guarda civil, ó, guarda civil, guarda ou guarda civil municipal é o integrante efetivo nomeado no exercício de seus direitos e obrigações no quadro, né, de organização, né, e instituição. Interstício. Interstício é o tempo que você tem que ficar em cada classe, em cada nível. É o tempo mínimo exigido de efetivo exercício, serviço, nas atividades fins da Guarda Municipal, na mesma classe para concorrer à progressão, tá? Com progressão, promoção, ascensão funcional, à classe seguinte, obedecidos os demais critérios previstos em lei, né? Então, o que acontece? Você vai concorrer a uma promoção. Então, você tem ali, tem que ter um interstício, né? 4 anos, né? 3 anos que agora. 3, 9 anos em cada classe. Depois de 9 anos, você pode concorrer. O que é o subsídio? É o valor correspondente à classe e nível na qual o guarda municipal e tal. Classe, né? Classe e nível. Lá tem o valor do subsídio. Tabela de subsídio é o escalonamento de acordo com as classes e níveis a qual o guarda municipal poderá ter a evolução funcional e o de subsídio de acordo com os critérios de promoção e progressão. Beleza, né? Parte de conceito, regime jurídico, né? Ok. Isso aqui é um regime jurídico, claro, direito administrativo. Esta lei municipal complementar dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, reestruturando a carreira e seus servidores efetivos e estabelecendo normas especiais sobre seu regime jurídico, né? Professor, por que normas especiais? É dada a particularidade da guarda. Por exemplo, a gente vai estudar aqui as prerrogativas, né? Então, prerrogativas. Por que tem que isso? Primeiro, o cara hierarquia e disciplina mais elevada. Tá? O guarda, o cara ele tem um armamento, é diferente. O regime jurídico dos servidores de carreira do guarda municipal estabelecido pela Lei 13.022, a gente já falou sobre isso, bem como o Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande, que é esse aqui, e para os casos omissos, né, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande, que eu expliquei no começo, né? Então, guarda, ele está sujeito, né, ao Estatuto e ao Estatuto dos Servidores Públicos, né? Aos casos omissos, ou seja, professor, vamos lá, estabilidade, você tem, vamos lá, regras de reversão, por exemplo. Você tem essa regra constando tanto no Estatuto do Servidor quanto da Guarda. E aí, o que vale, professor? O que vale é o específico. Isso aqui é um conflito aparente de leis. Para resolver esse conflito aparente de leis, nós vamos ficar com o quê? Sempre com o específico. Agora,
Quando esse estatuto ele é omisso, ele vai ficar sem um direito, guarda? Não. Aí nós vamos estudar o quê? Nós vamos utilizar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, né, que, salvo engano, consagrado na Lei 1164 de 90. Né? Tem muita coisa aqui que é regido por aqui, beleza? Compete ao chefe do Poder Executivo, o prefeito, aplicar as disposições desta lei municipal complementar e, no que couber, articular-se para sua execução com a Secretaria Municipal responsável pela Política de Segurança Pública, que é a Secretaria de Defesa Social, conjuntamente com a Secretaria de Administração. Beleza, ok, né? Sem muitos aqui, isso aqui não é tão importante para concurso, eu vou estar falando para vocês, ó, isso aqui é importante, isso aqui não é importante. Ó. O regime jurídico, para efeito desta lei municipal complementar, é um conjunto de direitos, deveres, proibições constitucionais pertinentes e preceitos legais e regulamentares entre o município e os servidores de carreira da Guarda. Né? Nem precisava ter esse cara aqui, encheram linguiça. Né? Cabe aos servidores efetivos da Guarda Municipal de Várzea Grande cumprir as leis, os regulamentos, as instruções, as ordens de serviço, as ordens legais e de seus superiores hierárquicos, né? Bacana, né? Ó. Então tá dando atribuições aí para ele, né? Guardas municipais, ingresso na carreira, ok, tá? Ingresso na carreira através de quê? De concurso público, beleza, né? Vamos lá. O ingresso na carreira de guarda municipal é acessível a todos os brasileiros, beleza? Professor, esse todos os brasileiros, tá, é de acordo, né, com o artigo 37, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Aqui, tanto brasileiros natos, quanto brasileiros naturalizados. Beleza? Fechou, né? E aos que gozam das prerrogativas previstas no artigo 12. Na verdade, esse cara aqui é o artigo 12, né? Parágrafo 1º da Constituição. Professor, o que diz esse cara aqui, né? Que ambos os sexos, né, de ambos os sexos, observados os requisitos, né? O que ele fala aqui, né? Ele fala o seguinte, tá? Ele fala aqui do português equiparado. Professor, português é brasileiro? Não, português é um estrangeiro. Brasileiro, só tem brasileiros natos e brasileiros naturalizados, beleza? E aí, o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição, devido aos nossos laços históricos com Portugal, que isso vai ser na nossa eternidade, né? É o seguinte, lá ele fala do português equiparado. Esse português equiparado vai ser equiparado a quem? Ao brasileiro. Então, o que trata aqui, né? Ele trata, né, que o português, que é um estrangeiro, ó, equiparado, ele vai ter os mesmos direitos dos brasileiros. Os brasileiros têm direito a fazer concurso? Tem. Né? Então, o que acontece? Né? Quem que pode ser guarda municipal? Português? Pode? Pode. Português equiparado. Professor, quais são as regras de equiparação? Só duas regras. Né? Só duas regras. Né? O português tem que comprovar residência aqui no Brasil, ou seja, um contrato de aluguel ele consegue já atender esse requisito, e o requisito da reciprocidade. Esse princípio da reciprocidade é o seguinte, se o Estado português também reconhece esses direitos brasileiros lá em Portugal, se o Estado português reconhece esses direitos lá do brasileiro lá em Portugal, o que acontece? Aí o português aqui equiparado poderá fazer concurso também como o brasileiro fosse. Tá? Aqui no caso daí, tá aí, ó. Quem sabe, sabe, né? Não tem essa não, né? Bacana, entenderam? Aqui é estudo com profundidade. Inclusive, isso aqui ajuda vocês aqui no quê? Lá no direito constitucional, tá? No direito constitucional, que eu tenho, modesta parte, eu tenho aí, né, uma boa base teórica dos direitos constitucionais, né? São requisitos mínimos essenciais ao ingresso da carreira do guarda, né? Nacionalidade brasileira, salvo, né, o português equiparado, gozo dos direitos políticos, ou seja, o cara tem que estar apto a votar e ser votado, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade, bacana, idade de 21 anos completos até o início do curso de formação, última fase do concurso e máxima de 35 anos completos até a data final da inscrição do concurso. Né? Esse item aqui
ocorreu uma alteração legislativa, tá? Eu não tive acesso ainda, foi em 2024 essa alteração, estou procurando essa alteração legislativa, e assim que eu tiver essa alteração, vou gravar uma aula e vou colocar como anexo a esta aula. Mas, professor, qual que é a regra? Hoje não tem mais limite de idade. Graças a Deus. Eu lembro muito bem quando esse estatuto estava sendo discutido, eu participei lá das discussões e falei, pessoal, pô, aumenta pelo menos para 40 anos, né? Não, qual que é a ideia? Cara, aqui é guarda civil, não é polícia, bacana, né? Mas o cara está sujeito a porte de arma, esse sujeito a porte de arma tem que ter aqui disciplina, então as guardas civis, né, do Brasil todo, eles tentam aproximar ao máximo possível das polícias. Tá? Isso aqui são critérios de polícias, né? E guarda civil não é polícia, entendeu? Então, por isso, até guarda, né? E lá fala, né, que é policiamento administrativo. Então, essa relação aqui provavelmente não vai cair na prova, né? Aí ter estatura mínima de 1,65 m para homens e 1,60 m para mulheres, bacana, são os requisitos para ingressar na carreira, né? Que idade, né? Beleza. Obter aprovação nos exames médicos, o cara vai ser o exame médico, toxicológico, aptidão física, ou seja, o TAF, né? Atividade mental, psicológica, compatíveis com a atividade de policiamento e segurança pública municipal, não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade, né? Ou qualquer condenação incompatível com a função de segurança pública, né? Ou seja, criminal, né? Penal, né? Privativa de liberdade, tá? Esse cara ele pode até ser punido, né? Mas, né? Não recebeu uma pena privativa, recebeu uma multa, por exemplo. Beleza, agora, tem que ver o crime que ele foi condenado, tá? Vamos ver o crime que ele foi condenado, beleza? Não estar sendo processado, não está sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional. Em relação a esse cara aqui, ó, tá? O que acontece aqui? Não está sendo processado, eu coloco um ponto de interrogação. Na minha opinião, esse cara aqui é inconstitucional, né? Por quê? Porque na Constituição você é considerado condenado após trânsito. Você tem a presunção de inocência no Brasil. Isso é um princípio fundamental. Nessa presunção de inocência, você só pode ser considerado condenado caso haja uma sentença transitada em julgado. Bacana? Mas está aí, preste atenção, né? Eu estou falando isso porque às vezes aí o meu aluno aqui teve algum BO. Tem algum BOzinho aí, e aí o cara, pô, eu não vou fazer o concurso. Calma, não é bem assim não, cara, entendeu? E não é qualquer tipo de BO, tá? Não é todo BO que você vai ser impedido, né? Nem ter sofrido penalidades na prática de atos desabonadores no exercício profissional. O que é isso? O cara lá é engenheiro. E lá no CREA ele recebeu lá, né, uma punição. Aí não pode, tá? Não possuir antecedentes criminais, ter conduta individual e social atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de segurança pública, a ser apurada em investigação sobre a sua vida através de exames de documentos apresentados e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Isso aqui é o quê? É investigação social. Todos os requisitos. Por quê? Cara, o cara vai combater o crime aqui. Então ele tem que ficha limpa, né? Opa, beleza, pessoal? Inicialmente aqui eu peço licença a vocês, pois interrompi seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site lá, Concursos, para você se deparar, né, deparar com a qualidade, com a seriedade, com a profundidade do nosso conteúdo. E eu aproveito o momento para fazer um convite especial. Cara, se você gostou dessa videoaula, se você quer o material, você quer assistir o restante dessa videoaula e muito mais, nós temos aqui um combo que nós preparamos para a Guarda Civil Municipal de Várzea Grande, que nós chamamos de legislação municipal focado lá na Guarda Municipal. Então são 6 leis, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos Civis, né, de Várzea Grande, Lei de Criação da Guarda, Estatuto da Guarda, Estatuto Nacional da Guarda e a lei lá do Sistema de Segurança Pública, que é a Lei 13.675. Todas essas leis gravadas, disponíveis, acesso imediato, ponto a ponto, artigo por artigo, por apenas
Pagamento único, R$ 39,90. É isso mesmo, né, cara? R$ 39,90 aí é um preço aí bastante convidativo. Qualquer um tem condições aí de fazer esse investimento e pode ter certeza que na sua prova de conhecimento específico são 20 questões. Dessas leis aqui, acredito que caia de 4 a 5 questões, né? Você vai sair na frente do seu concorrente. Bacana? Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.